Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, cada vez fica mais comprovado que aqui no Brasil, quem é honesto, quem segue a lei, quem cumpre os seus deveres, realmente tem que respirar muito fundo e pedir muita paciência, muita orientação a Deus. Porque não é fácil você ser cobrado por tudo e por todos e ver pessoas parecem estar acima das leis. Parece que não têm as mesmas obrigações que você e por isso são de alguma forma especiais. É o que parece. E eu digo isso porque existe uma lei no Brasil, o artigo 208, que ele diz o seguinte: escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso seria o quê? Uma crença em uma entidade religiosa, no nosso caso cristão, Jesus Cristo, seria aquelas estátuas, por exemplo, da Virgem Maria, dos santos católicos, né, que são tantos e etc. A gente nem concorda, mas é uma crença. Você não pode simplesmente pegar aquilo ali e escarnecer, debochar, humilhar. Isso é crime. E o Código Penal, no seu artigo 208, continua dizendo que a detenção é de 1 mês a 1 ano ou multa, tá certo? E os caras do Porta dos Imundos, em plena decadência que todo mundo vê, eles não têm mais o alcance que tinham. Todo final de ano, toda Santa Ceia, épocas especiais para os cristãos, eles fazem questão de lacrar e saem imunes disso. Toda tentativa de processo acaba não indo para frente. Parece que os caras realmente são blindados. E parece não, são, porque há interesse de uma agenda por trás de tudo isso. Então não desfaça de humor e permite que se faça tudo. Permita que se cometa crime publicamente e fique por isso mesmo, que é o que está sendo feito aqui. Você imagina o que você vai ver agora, tá certo? Se fosse da Umbanda, por exemplo. E eu vou dizer qual é a diferença do cristianismo para a Umbanda, por exemplo. A gente vai chegar lá. Eu vou ler a matéria aqui que foi enviada pelo nosso querido irmão Elismar Antônio. Desde já fico agradecimento a esse irmão de fé e batalha. A matéria dele diz o seguinte, tá no G1. Porta dos Fundos, especial do Natal. Te pego lá fora é a animação com Jesus e um prostíbulo. Especial tem criação e redação final de Fábio Pochati e traz protagonista adolescente lidando com os desafios em sua nova escola no ensino médio ao lado do melhor amigo Lázaro. Matéria de 7/12/2021, muito recente. O especial do Natal do Porta dos Fundos ganhou cartaz e tease de 30 segundos nesta segunda-feira, dia 6 de dezembro de 2021. A animação Te Pego Lá Fora traz cenas de Jesus adolescente em prostíbulo e lidando com os desafios em sua nova escola no ensino médio ao lado do melhor amigo Lázaro. Para sobreviver, ele precisa deixar para trás suas boas ações e se tornar um bad boy na esperança de que ninguém suspeite que ele seja o Messias, com a criação e a redação final de Fábio Pochati. A animação conta com 15 atores dando vozes aos personagens animados. Rafael Portugal interpreta Jesus e ele sai falando aqui dessa imundície, né? Especial do Natal em 2020. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que o especial do Natal do Porta dos Fundos, a primeira tentação de Cristo, fosse tirado do ar. Dia depois, o Supremo Tribunal Federal derrubou uma decisão e liberou a exibição do especial natalino da produtora. Aqui é uma coisa que o nosso governo atual, o Jair Messias Bolsonaro, já mostrou o quão corrupto é pela sua submissão às decisões do Supremo. Já faz tempo que esses ministros precisam ser investigados e ninguém está falando aqui tirar ninguém do poder. É fazer uma coisa constitucional. Todo mundo nesse país pode ser investigado, ainda mais homens públicos. Não importa a sua função. Se existem pessoas dizendo que coisas ilícitas acontecem, você sabe que tem, o mínimo que uma autoridade pública deveria dizer é que se investigue e não ficar contra a tal investigação, que é o que acontece. A CPI Lava Toga poderia frear e poderia limpar tudo que está errado no Supremo. Mas, por covardia, repito, para fazer isso precisa ser uma pessoa limpa, porque você já sabe as notícias oficiais. Pelo menos aí 40% dos nossos parlamentares têm algum tipo de processo na mão do Supremo. Então são corruptos cobrando de corruptos. Isso não rola. Acaba tudo dando em pizza, como todo mundo fala. Precisava de pessoas honestas que realmente não tivessem o rabo preso para aí sim fazer a lei valer. Eu não devo, então eu vou investigar quem deve. Agora, se eu também devo, eu não vou me prejudicar. Isso é matemática óbvia. Então o Supremo toda vez age como se eles mesmos fossem a própria lei. Dane-se a vontade do povo. Eles agem dessa forma, libera, escarnecer publicamente, passam por cima do artigo 208, sendo que o Supremo deveria ser o maior guardião da lei.
Deveria ser o contrário. Se o juiz lá tivesse liberado, o Supremo viu, não, eu vou aplicar a lei. Eu estou aqui para representá-la, não para fazê-la. Mas não é isso que a gente sabe que acontece. Culpa, mais uma vez, primeiramente do povo, que elege corruptos, e vai eleger de novo, né? A gente já sabe aí em que tá as próximas eleições. Lula, Bolsonaro e Moro. Em novembro do mesmo ano, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade referendar a decisão do ministro Dias Toffoli, que autorizou a Netflix a exibir o especial do Natal Porta dos Fundos, a primeira tentação de Cristo. O programa insinua que Jesus teve uma experiência homo após 40 dias no deserto. Insinua não, eles deixam claro o que aconteceu, ferindo mais uma vez a crença das pessoas, vilipendiando publicamente, debochando e humilhando. E ficou por isso mesmo. Esse ano não vai ser diferente. Se fizeram isso com uma coisa que teve uma repercussão muito maior, imagine agora com isso aí. Agora eu quero ver junto com vocês essa tal tese que em 30 segundos você já vê o que vai ser. Mais um deboche aos cristãos que vai ficar por isso mesmo. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Está entre vós. Não vai de segunda pessoa do plural, não, que o pessoal que vai te instruir sua vida. Ora, Lázaro, ninguém pode descobrir que eu... Atenção a todos, esse é o novo aluno Jesus. É uma honra estar entre vós. Não vai de segunda pessoa do plural, não, que o pessoal que vai te instruir sua vida. Ora, Lázaro, ninguém pode descobrir que eu sou o Messias. Pronto. O Messias, por acaso, teria isso aqui? Pornografia? Nossa, Hades, como você cresceu? Isso. Você viu ali, né? Esse trecho aqui, ó. Nossa, Hades, como você cresceu? Isso. Tá vendo? Não preciso nem O falar. Messias, por acaso, teria isso aqui? Pornografia? É até difícil a gente ver, irmão. Nossa, Hades, como você cresceu? Isso não é de Deus. Na verdade, aquela mais alta ali é exclusiva de Deus. Jesus! E se o Messias for uma mulher? Então todo ano é a mesma coisa. Ninguém multa os caras. Porque você vê, qualquer coisa que se fala mais, tem gente perdendo emprego, como a gente já mostrou diversas vezes aqui. Tem gente sendo cancelada nas redes sociais, mas não dá nada. Agora, os caras podem fazer assim todo ano, né? Você vê, inclusive, a simbologia que eles usam, né? Todo ano eles podem fazer a mesma coisa, escarnecer publicamente, sendo que existe lei específica proibindo esse ato, mas todo ano eles fazem e fica por isso mesmo. Ó. Você vê que eles fazem questão de debochar mesmo. Ó. Bom, você viu aí, contra fatos não há argumento. Agora chegou o momento da gente entender, né, o que eu falei no começo do vídeo. A diferença do cristianismo para a Umbanda, num caso desse. Você não vê os caras fazer isso com a Umbanda, de forma alguma. Eles não vão lá vilipendiar, não vão lá humilhar, debochar, fazer o que fazem todos os anos com o cristianismo. Por que eles não fazem isso? Porque eles gostam da Umbanda? Pô, pode até ser, mas o fato é que eles não fazem isso com a Umbanda porque a Umbanda tem gente que as defende. Tem gente que corre atrás para fazer a lei valer. Já os cristãos, infelizmente, tem uma distorção do cristianismo total. Isso foi ensinado inclusive pelas igrejas através de muitos anos, que passaram que você pode fazer tudo. E Jesus já pagou tua passagem, você não precisa fazer mais nada, é só ficar de pernas pro ar. Ah, mas tem um amigo teu caindo duro ali, não se importe, porque Jesus já pagou a tua passagem. E Jesus vai cuidar dele, não é problema seu. Você não tem mais que lutar pela educação do seu filho, pelo direito da educação do seu filho, porque Jesus já pagou, você vive pela graça. Você é um agraciado. E isso tudo é distorção, é doutrina luciferiana. Ser cristão é literalmente enfrentar um leão por dia, meu amigo. É isso que é ser cristão. Não é fácil defender os valores cristãos, ainda mais numa época dessa. Você precisa fazer sua parte todos os dias. A palavra de Deus diz isso quando fala: e através dos seus atos reconhecerão que são meus seguidores. Então, se você é seguidor de Cristo, você tem que se comportar como tal. Você tem que defender valores, lutar por eles, de acordo com o que você acredita, com o que você considera que é certo. Mas eu vejo até aqui mesmo nos comentários e me dá vontade de vomitar, é porque não é possível, né? A pessoa escreve aqui digital, mas eu vejo lá: ah, mas tudo isso tem que acontecer. Eu queria vomitar em cima do seu comentário que faz isso. Eu falar uma coisa dessa, eu perdo inscrito, pode sair. Eu não tô aqui só por inscritos, porque eu vejo na cara dessa pessoa que comenta isso a submissão, a fraqueza, a cumplicidade com o sistema. E ela tá ali, na verdade, dando uma desculpa. Olha, mas tem que acontecer, então não há nada que eu possa fazer. Eu posso continuar sendo o peso morto que eu sou. É isso que essa pessoa está dizendo. Quem comenta isso está dizendo exatamente isso. É isso que eu penso. E eu tenho que ser sincero. Porque a palavra também diz o seguinte: todas essas coisas têm de acontecer, mas ai de quem por quem elas vêm.
Entendeu? Ai de quem por elas vem. Deus, em sua infinita sabedoria, poderia ter dito muito bem: olha, o fim do mundo é nessa data aqui, e não há quem possa tirar um minuto ou acrescentar. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez, porque cabe a cada geração fazer a sua parte e adiar esse mal, atrasá-lo. Inclusive, isso a gente também vê no Velho Testamento. Depois da época de Salomão, que o povo de Israel começou a ir para outras culturas, vamos colocar assim, se misturar com paganismo e etc., Deus ia entregar aquele povo na mão dos inimigos, mas sempre tinha uma pessoa, sempre tinha uma geração ali, naquele meio, aqueles anos que iam se passando, que era boa, que tentava corrigir o que os outros fizeram errado. Se você lê o Velho Testamento, inclusive os cristãos, eles são doutrinados a não se interessar pelo Velho Testamento. E isso é fazer separação da palavra de Deus. Se você ler, fazer como eu fiz, de Gênesis a Apocalipse, você vai ter uma compreensão melhor de Deus. E você vê que todo o mal que começa a cair sobre aquele povo, Salomão conseguiu construir, graças ao seu pai, o rei Davi, o maior império de todos. Porque o rei Davi não foi tão rico como Salomão, porque ele enfrentou muitas batalhas. Foi muito conturbado o reinado dele. Mas já Salomão pegou um tempo de paz. Então ele pôde colher os frutos do que o seu pai tinha construído. E com a inteligência que ele tinha, ele ampliou ainda mais isso. Mas infelizmente se misturou. E aí, quando perderam a proteção de Deus, os outros povos que sempre foram mais fortes do que eles começaram a crescer. E o poder do reino diminuindo. Até que eles ficaram em situações difíceis. E sempre que estavam prestes a serem aniquilados, Deus os poupava. Mesmo eles mesmos tendo construído aquilo, terem se entregado na mão dos perversos. Então isso mostra, meus irmãos, que o passado, presente e futuro na verdade não existe. O tempo vai passando, nós é que não conseguimos estar em todas as épocas, não somos imortais. Você é livre para fazer o bem ou o mal. Aquele mal ele tem de acontecer? Tem, mas precisa ser agora? Não. Precisa ser você que vai fazer esse mal, que vai permitir? Não. Isso é muito claro. Eu vejo porque é fácil, muitos ateus às vezes, ridicularizar a crença cristã, porque os caras, não, mas tem que acontecer. Aí o cara diz, então por que Jesus castigou tal profeta, aquele inclusive que foi devorado por leões por ter parado para descansar, e Deus disse, não descanse, e ele parou. Ora, mas se Deus sabe de todas as coisas, por que é que ele puniu o cara? Porque ele se aborreceu. Ele não já sabia que o cara ia fracassar? É aí que tá. A história da sua decisão, ela não está escrita, é você que toma. O profeta poderia muito bem ter dito, não, eu vou seguir o que o próprio Deus me mandou, eu vou deixar para descansar lá. Mas ele preferiu sucumbir à sua própria vontade, que era mesmo de parar e descansar. Em outras palavras, a decisão foi dele. Não foi Deus que colocou no livro e disse, olha, o profeta vai chegar lá, vai receber essa tentação e ele vai ter que fazer errado para eu castigá-lo. Não, a decisão foi do próprio profeta. O que estava escrito era o caminho que ele iria passar e os obstáculos. É como você criar um jogo, meu irmão. Eu vejo a grandeza de Deus, inclusive, nisso. Você está jogando um game ali, e dentro desse game tem vários caminhos que você pode seguir, várias decisões, várias formas de se movimentar dentro do próprio jogo. O espaço é enorme, você é que decide. O que tem lá na frente, o que vai aparecer, está programado, é fato. Mas as decisões e a forma que você vai fazer é com você mesmo, meu irmão. Agora, isso num simples jogo, imagine você na vida real. Então é muito triste ver isso e saber que tudo poderia ser evitado. Se houvesse união, se houvesse consenso, mas se existe um povo dividido, se chama o cristão. Eu detesto aquele outro porque ele guarda o 7º dia, pra mim são os hereges. E esse outro que adora estátuas? Meu irmão, deixa cada um com a sua forma de cultuação. Quem tem que cobrar isso é Deus. Nós temos que ser unidos, só isso. Lutar pelos mesmos interesses, porque eles fazem isso. Eles têm consenso. E infelizmente o nosso lado não tem. Então permite que a lei não seja cumprida, porque ninguém está pedindo que se crie uma lei. Olha, a gente quer que crie uma lei para censurar o Porta dos Fundos. Não, a gente só quer que cumpra a lei que já existe. A lei não diz que ninguém pode vilipendiar a fé dos outros, escarnecer dessa forma, fazer com que muitos se sintam ofendidos, se entristeçam, ainda mais em datas especiais comemorativas. Não é assim que a lei diz? Então que se cumpra. Da mesma forma que eu não posso fazer vídeos aqui da forma que eu gostaria, com as ideologias que estão sendo propagadas por aí, eu não posso fazer, da mesma forma eles também não. Agora, quando alguém pisa fora da linha, eles cobram, e nós ficamos com a cara pra cima, e o resultado tá aí, meu irmão. Até quando, eu pergunto, isso vai acontecer? Enfim, eu gostaria de saber a tua opinião, eu vou ficando por aqui. Nós voltaremos amanhã, se assim o criador permitir. Quem puder adquirir um dos nossos produtos lá da Hotmart, do Astra Cristine, o link tá aí na descrição do vídeo, você compra pela Hotmart e pode inclusive dividir no cartão. Se você for sorteado, vai rolar um sorteio aí para os compradores desses produtos. Você pode escolher o próprio carro, que é o que você está vendo nas imagens, um Astra Sport 2.0 Turbo, ou o valor desse carro, que seria
25 mil reais em dinheiro, a sua livre escolha, tá certo, irmão? Então você, além de ajudar o canal, você ajuda muito uma pessoa que vai ganhar, que pode ser você. Então tá aí o link na descrição do vídeo, a gente volta amanhã se assim o criador permitir. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.